Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, nossa 8ª aula. Antes de falar da aula, eu gostaria de agradecer publicamente e mandar um grande abraço aos escoteiros do mar de Ipojuca, Pernambuco, Porto de Galinhas, representados pelo chefe dos escoteiros, o José Reginaldo, a quem aproveito para mandar um grande abraço e um bravo Zulu ao comandante. Os escoteiros do mar, para quem não sabe, é uma vertente do escotismo que desperta desde muito cedo aos jovens o prazer da vida no mar e também das tradições marinheiras. É um trabalho maravilhoso que, acima de tudo, leva para essas pessoas valores tão escassos nos dias atuais. Bom, falando aqui da nossa aula, confesso que fiquei na dúvida em colocar essa aula no Espaço Capitão ou no Espaço Mestre Amador, porque eu fiz, na verdade, uma aula mista. Eu começo com um problema de prova de Mestre Amador, depois a gente vai fazer uma questão de prova de Capitão Amador. Isso mostra que, independente do assunto, navegador é navegador, não importa a categoria. A informação é o maior patrimônio que temos a bordo. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e esse é o canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então ajude o canal a crescer, deixando o seu like, compartilhando, fazendo comentários. É muito importante saber a sua opinião. Vamos lá, vamos para a nossa 8ª aula AIS e AIS SART. Utilizando-se da carta anexa, responda à questão que se segue. Embarcação de nome Balela, navegando na posição latitude 23 graus 10 minutos 30 segundos sul e longitude 42 graus 58 minutos 30 segundos oeste, recebe pelo AIS uma notificação via SART para uma embarcação de nome Corisco, na posição latitude 23 graus 14 minutos 30 segundos sul, longitude 42 graus 33 minutos 10 segundos oeste. Dispondo de uma velocidade máxima de 9 nós, em quanto tempo Balela alcançará a posição de Corisco? A resolução do problema em si não tem mistério e aqui mesmo no canal já resolvemos diversos bem mais elaborados do que esse. O ponto que eu quero chamar a sua atenção é para AIS e também para SART. Eu pergunto, você saberia me dizer o que são? O que é AIS e o que é SART? Veja no enunciado. A embarcação de nome Balela recebe pelo AIS uma notificação via SART para uma embarcação de nome Corisco. Você conseguiu interpretar corretamente esse enunciado? Sabe qual foi a situação criada aqui? Então, eu gostaria de explorar um pouquinho esses dois equipamentos tão importantes para a segurança de uma embarcação. Quando falamos de AIS, estamos nos referindo a um sistema de identificação automática de navios, de embarcações. Ele é um equipamento de radiofusão e, por esse motivo, você tem obrigatoriamente que registrar o seu aparelho na Anatel. Aliás, não só ele, mas todo o equipamento de comunicação. Então, o rádio VHF, o EPIRB, o AIS e por aí vai. Uma vez que você registra o seu equipamento, a Anatel fornece um número chamado MMSI. Esse número é a identificação do seu equipamento para que ele passe a existir, que passe a transmitir os dados para outras embarcações. O AIS, ele trabalha na frequência de VHF e tem dois canais exclusivos para ele, o AIS-1 87B, AIS-2 canal 88B. Uma vez que você, então, de posse do seu MMSI, você vai inserir esse número no seu equipamento, além de outras informações. Essas informações são estáticas, elas vão ficar gravadas na memória do aparelho.
Então vai lá o MMSI, está lá também o nome e prefixo, o comprimento da embarcação, a boca da embarcação, o tipo de embarcação. Essas informações são estáticas. Uma vez que o seu AIS esteja conectado, por exemplo, a um GPS, ele passa também a fornecer para outras embarcações o rumo no fundo, a velocidade no fundo, tá? Então você vai ter elementos que são oriundos do GPS. Então veja que é um equipamento fantástico, porque ele faz uma comunicação sem o uso da voz. O tempo todo você está recebendo embarcações que estão dentro da área de cobertura do seu aparelho e vice-versa. E quais são os propósitos do AIS? Primeiro, identificar navios. Depois, acompanhar a trajetória de outros navios. Isso aqui é muito importante, principalmente para que você possa avaliar, por exemplo, riscos de colisão. Promover a troca de informações. Adicionar informações para evitar colisões. Isso aqui são os dados de viagem, porque além daqueles dados estáticos, dos dados dinâmicos, por exemplo, vindo do GPS, você também tem os dados de viagem. Você pode inserir, por exemplo, o calado da sua embarcação em metros. Você pode colocar o porto da qual você foi a sua origem, o porto de destino da sua embarcação, a hora estimada de chegada, né? A ETA. Então, esses dados são dados manuais que você vai adicionar no momento da sua viagem, tá? Da sua singradura. E por último ainda, um dos propósitos muito interessantes é reduzir as comunicações por voz. Não que ele substitua as comunicações por voz, mas você economiza demais não tendo que chamar outra embarcação no rádio para saber dados triviais. Eu tenho aqui a representação gráfica de um chart plotter, seria um GPS interfaceado com o AIS, e nós podemos perceber alguns elementos interessantes. Primeiro seria aqui a nossa embarcação. Depois eu tenho pequenos triângulos que são embarcações, né? Seriam embarcações alvos que estão nas proximidades da nossa. Aqui eu tenho mais embarcação, aqui eu tenho outra, e perceba que essas daqui já tem um pouco de arredondado, né? Não é um triângulo. Isso acontece quando o AIS ele diferencia tipos de embarcação. Então, por exemplo, aqui pode ser um navio, aqui pode ser um iate, um barco de pesca. Eu preciso consultar a legenda que ele está usando para a gente poder saber separar isso, né? Às vezes aparece um círculo, barco menor, enfim. Normalmente, quando ele não tem esse tipo de classificação, vai aparecer sempre um triângulo isósceles aqui, onde o ângulo mais agudo é exatamente a proa da embarcação. Então aqui eu tenho a representação do AIS sobre a carta náutica. Apesar do AIS ter sido concebido originalmente como um sistema anticolisão para navegação comercial, nos últimos anos vem se tornando cada vez mais popular entre as embarcações de esporte e recreio, inclusive embarcações de pequeno porte. Não é mais necessário que você invista, por exemplo, num equipamento caro como um chart plotter. Hoje você pode colocar uma tecnologia a bordo da sua embarcação, adquirindo apenas um rádio VHF com a tecnologia de AIS. Vale ressaltar que você pode conectar um rádio VHF como esse ao seu aparelho GPS já existente na sua embarcação e assim poder monitorar os alvos sobre a carta náutica do seu GPS. Normalmente essa conexão é relativamente simples, mas é sempre prudente você verificar antes se os equipamentos são compatíveis entre si. Um ponto importante a ser salientado é que o AIS possui duas classes de equipamentos: os equipamentos classe A e os equipamentos classe B. Os equipamentos classe A são aqueles que atendem às normas exigidas pela IMO e equipam embarcações acima de 300 AB, embarcações de pesca acima de 15 metros e embarcações de passageiros acima de 12 passageiros. Então, para esse tipo de embarcação,
equipamentos obrigatórios do tipo classe A. Já os equipamentos do tipo classe B são aqueles de uso não obrigatório, então eles não atendem, por exemplo, a todas as normas e exigências da IMO. Esses equipamentos têm uma potência menor de transmissão e muitos até nem transmitem os dados, apenas recebem. São os que são popularmente utilizados nas embarcações de esporte e recreio. Equivocadamente, muitas pessoas comparam o radar ao AIS, porque ambos detectam alvo. Mas a comparação só vai até aí, porque os equipamentos, em vez de disputarem o espaço, eles se complementam. Há situações em que o AIS vai auxiliar o radar e há situações em que o AIS não vai ser possível ajudar o radar. Então, vamos ver um exemplo aqui para você entender. Eu tenho aqui a ilustração de um estreito, né? Então, eu tenho uma curva em 90 graus, onde ambas as embarcações não conseguem se enxergar aqui, entre aspas, né? Essa aqui é a embarcação principal. Olhando a tela do radar dela, a gente percebe o seguinte, está aqui a embarcação no centro, aqui está a curva em 90 graus e nada aparece. Não existe essa embarcação aqui na tela do radar. E por quê? Porque o radar trabalha com ondas de rádio, as ondas de rádio não atravessam esse obstáculo natural, portanto, a embarcação não pode aparecer. Já na tela do AIS, eu consigo detectar essa embarcação. E por quê? Porque elas trabalham com ondas de rádio VHF, de comunicação. É como se eu pegasse o fone do meu rádio e conversasse com aquela embarcação. Então aqui perfeitamente possível, o obstáculo natural não interfere em absolutamente nada. Então aqui eu tenho um complemento para os dois equipamentos. Aonde o radar não foi possível detectar, o AIS fez a parte dele. Mas eu preciso lembrar a você que uma das desvantagens, se é que a gente pode chamar assim, do AIS, é que ambas as embarcações precisam ter a bordo um equipamento de AIS. Se somente uma embarcação possui o AIS, não vai adiantar nada. É como se eu tivesse o rádio e aquele barco não tem rádio. Então não posso falar com ele. Então veja que há situações em que o AIS vai complementar perfeitamente e há situações em que não se pode fazer nada. Eu gostaria de abordar mais sobre o AIS, mas infelizmente a aula ficaria muito extensa e perderia até o foco. Faltou falar sobre monitoramento terrestre, o VTS, Vessel Traffic Service, tão importante para o tráfego aquaviário. Mas fica para uma próxima ocasião. Eu preciso ainda falar sobre o SART. E para falar sobre o SART, preciso dar uma passadinha no SAR. O que é SAR? Search and Rescue, ou seja, busca e salvamento. No Brasil, a nave Área 5, que é toda essa parte que está aqui em cinza, é responsabilidade do nosso país. Então, o Salvamar Brasil, e que aqui aparece subdividido em salvamares regionais, é ele quem faz toda essa parte de busca e salvamento. E é considerado um incidente SAR qualquer situação anormal que seja relacionada com a segurança de uma embarcação e que envolve pelo menos uma das seguintes situações: o salvamento de embarcações, socorro a vítimas no mar, busca de embarcações e pessoas desaparecidas no mar e também a orientação e assistência médica. O AIS-SART são equipamentos capazes de emitir sinais que são identificados pelo AIS de embarcações como um pedido de socorro. Ele é uma alternativa a uma outra baliza, um outro equipamento muito parecido, que é o SART, mas esse para radar. Então, no radar vai ter um sinal com 12 pontos bem identificado, que também é o mesmo pedido de socorro. Então, eu tenho o SART para o radar e o SART para o AIS. Esses equipamentos têm baterias de longa duração, são muito leves e são individuais. Você pode levar ele, por exemplo, numa balsa salva-vidas, você pode acionar da embarcação mesmo, não importa, ele vai junto com a pessoa e ele fica
enviando os sinais a cada minuto nos dois canais de VHF, no 87B e no 88B, no AIS-1 e no AIS-2, a cada minuto. Então ele envia 4 mensagens num canal, 4 mensagens no outro, a cada minuto, e a bateria por 96 horas. Então um equipamento bem interessante, muito importante aí no caso de um sinistro. Bom, na tela do AIS vai aparecer um X como esse aqui, que é exatamente o símbolo aqui do nosso transponder, né, do nosso SART. E eu tenho então a mensagem que vem com o MSI do equipamento. Depois nós vamos ter aqui as coordenadas geográficas, e aqui um ponto interessante, porque o SART, AIS-SART, ele possui um GNSS interno, ou seja, ele tem um GPS, um receptor de GPS interno que envia as coordenadas do equipamento e também envia a hora. Então eu tenho os dados aqui exatamente para poder localizar o pedido de ajuda. E agora podemos resolver o problema que deu origem a toda essa aula. Mas antes desse problema especificamente de mestre amador, eu trouxe uma questão de capitão amador que caiu no exame de 2017, que diz o seguinte: atualmente, como uma alternativa ao SART, foi desenvolvido no GMDSS o AIS-SART, Sistema de Identificação Automática e Transmissor de Busca e Salvamento. Numa operação coordenada de salvamento, tal equipamento tem a função de transmitir: alternativa A, alertas de socorro, navio, terra. Não, está fora de questão. Alternativa B, informações de segurança marítima, MSI. Ele não transmite tais informações, está fora. Comunicações do RCC com a embarcação sinistrada. O RCC não faz a comunicação através de um AIS-SART. Sinais para localização de embarcações em perigo na área do sinistro. Exatamente isso, ele envia sinais para localização de embarcações com problemas, com sinistros. E comunicação geral na cena de ação, também fora de questão. Então aqui a alternativa correta, a letra D, sinais para localização de embarcações em perigo na área do sinistro. E agora finalmente podemos resolver o problema da prova de mestre amador. Utilizando-se da carta anexa, responda a questão que se segue. Embarcação de nome Balela, navegando na posição latitude 23 graus 10 minutos 30 segundos sul. Já vamos plotar esse paralelo aqui. Então está aqui o paralelo 23 e 10 e 30. Longitude 42 graus 58 minutos 30 segundos oeste. Vamos plotar também esse meridiano aqui. Está aqui ele. E a posição da balela está confirmada aqui. Muito bem, recebe pelo AIS uma notificação via SART para uma embarcação de nome Corisco na posição latitude 23 graus 14 minutos 30 segundos sul. Vamos plotar também esse paralelo. E longitude 42 graus 33 minutos 10 segundos oeste. Vamos plotar também esse meridiano. E aqui uma observação. 10 segundos numa carta de 1 para 300 mil, nós já vimos aqui no canal que não é possível você ter precisão, vai por estimativa. Então aqui a Marinha às vezes ela peca nesses detalhes e pode comprometer até o resultado, né? Ou ele coloca 30 segundos ou ele coloca aí o meridiano cheio. Mas vamos lá. Então nós temos aqui a posição da embarcação Corisco quando ele então envia o alerta AIS-SART. Então tá aqui o alerta. Muito bem. Dispondo de uma velocidade máxima de 9 nós, em quanto tempo a embarcação Balela alcançará a posição da embarcação Corisco? Então ele quer saber em quanto tempo a Balela navega até chegar aqui na emissão do SART. Muito bem, eu preciso calcular a distância navegada a navegar pela embarcação Balela. Então, para isso,
nós vamos abrir o compasso em 10 minutos de latitude para representar 10 milhas. Vamos colocar o compasso já na posição, o primeiro compasso 10 milhas, o segundo compasso mais 10 milhas, nós já temos 20 milhas. Abro um terceiro compasso agora nessa distância que falta, levo na escala de latitude e agora eu conto aqui quase 5 minutos de latitude. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver. Veja, quase 5 minutos. E eu tenho que trabalhar também por estimativa. Coloquei 4,8, como eu poderia ter colocado 4,6, 4,7. Isso aqui provavelmente é consequência desse meridiano de 10 segundos que não está na posição correta. Então aqui já reflete na abertura do nosso compasso aqui. Mas isso não vai comprometer. Então 4,8 aqui eu tenho então um total navegado pela embarcação Balela de 24,8 milhas. Se ela dispõe de apenas 9 nós de velocidade, quanto tempo ela vai levar para alcançar a embarcação Corisco? Vamos trazer o nosso diagrama distância, tempo e velocidade. Nós queremos o tempo, então distância sobre velocidade. Eu vou pegar os 24,8, dividir por 9 nós e encontramos 2,75. Vamos converter essa parte decimal em minuto. Então 0,75 vezes 60, 45 minutos. Então o tempo total aqui ficou em 2 horas e 45 minutos, o tempo que a Balela alcançará a embarcação Corisco. Está resolvido o problema. E assim encerro mais uma aula. Espero de coração ter agregado um pouco mais de conteúdo na sua preparação. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!